Olá, eu sou a Bárbara. Esse é mais um vídeo para o canal Gabinete Caligari. Hoje eu vou falar de séries, né? Eu tenho falado bastante de filmes nos últimos vídeos, mas hoje eu vou falar de duas séries cuja a showrunner que showrunner é meio que o manda-chuva da série, né? Costuma ser a pessoa que tem o maior poder na sala de roteiro, seu redator final, costuma ser também quem cria a série, mas não necessariamente, costuma ter poder de decisão dentro do set, nem sempre essa pessoa é quem dirige os episódios, mas às vezes ela dirige alguns, mas independente se é ela ou não que dirige, é ela que diz qual vai ser, né, a linha estética de todo o seriado. Se tem alguém que pode assinar uma certa autoria, é a showrunner, e eu vou falar de uma showrunner francesa chamada Fanny Herrero, que ela tem aí, com duas séries que ela criou, talvez despontado aí como um novo sopro de comédia, eu acho que no mundo. Não sei lá na França como funciona, né? Isso também é engraçado, gozado, porque pelo menos até onde a gente entende, a França não é exatamente famosa pelo seu senso de humor, né? Não, por exemplo, como se conhece do humor inglês, né? A gente é muito contaminado pelo cinema norte-americano, pelo humor norte-americano. Tem o nosso humor brasileiro, né? Que é um humor bastante famoso, também pelo menos pra gente, específico, um tipo de humor que a gente reconhece. Tem o humor, né, latino-americano, enfim, mas o humor francês eu tenho minhas dúvidas se tem alguma projeção, se ele é conhecido por isso, né, fora ali da França, né. Acredito, não sei, que existem grandes humoristas franceses, mas que tendem a não funcionar ali fora da esfera do próprio país, né? Talvez por ser um humor muito específico, não sei. Dentro de um recorte mais internacional, talvez Jacques Tati, né? Mas tão lá atrás, Jacques Tati, um verdadeiro mestre. Minha memória pode estar me traindo aqui loucamente, mas não tenho grandes lembranças de mais nada assim que o humor francês tenha uma projeção, ou seja relevante para o humor mundial. E eu acho que a Fanny Herrero aí nos últimos anos tem, sim, se mostrado uma mulher criadora, que faz esse humor também que tem sendo identificado como um dramédia, né, que séries e o próprio cinema, que é esse humor que dialoga também com drama, que ele é mais calcado em cima da rotina, né? E eu acho que a Fanny Herrero está tomando um caminho aí que é muito identificável, e que eu acho que sai aí dos muros franceses, né? O que ela quer falar consegue passar essas fronteiras, e é muito engraçado que a primeira série onde isso acontece é a Dix%, né? Que é uma série que teve 4 temporadas, que de repente, assim, ela aconteceu na França. Eu acho que os 2 primeiros anos foi um fenômeno muito ali francês, porque é uma série também, apesar, ela consegue romper essa fronteira, mas é uma série extremamente francesa. Eu já vou tentar falar um pouco mais sobre isso. Mas ela rompe essas fronteiras de tal maneira que vários outros países vão comprar direitos e fazer as suas versões nacionais. Então hoje a gente tem na França, na Inglaterra uma versão, tem na Turquia outra versão. Se eu não me engano, tem algum outro país da Europa que tem. Eu acho que os Estados Unidos estão produzindo a própria versão também. Então é muito engraçado. Enfim, é a prova de que é um humor que rompe essa fronteira, porque tantos países estão comprando os direitos e fazendo as suas versões. E sendo muito francesa,
É uma série que se passa em Paris, ela é muito parisiense, ela vem de Paris, né? O tempo todo você tá vendo as ruas de Paris, tem episódios que chegam a ter, assim, beijo com beijo do casal com a Torre Eiffel, assim, lá atrás vazando, né? Num cenário que é turístico parisiense, e de personagens parisienses, inclusive, fazendo isso, estão vendendo isso como se fosse uma França normal, parisiense também. Então, soft power aí, né? Acredito que tenha várias pessoas que, se ainda não tinham nenhum fetiche de conhecer a França, possa ter agora por conta dessa série. Mas é uma série cartão postal, Paris. É aquela Paris que a gente conhece, reconhece, num humor até que mesmo não sendo em cinema de comédia, mas que num certo humor que a gente reconhece em outros filmes, inclusive de drama francês. É uma série muito específica que eu acho que é feita para cinéfilos ou para pessoas que curtem a cultura pop francesa. Eu acho que quem acompanha o mínimo de cinema francês ou de cultura pop francesa se liga logo, né, é fisgado, porque é uma série, enfim, né, que conta o dia a dia e os bastidores de uma agência de agentes de atores, né? Então, são essas pessoas, o ator tem um agente e ninguém realmente, né? Ninguém nunca tinha pensado em quem é esse agente, como ele se porta, quais são os jogos de poder, qual é a competição interna. Então, conta o dia a dia de uma grande agência de agentes de atores e atrizes franceses que por isso tem como cliente os grandes astros franceses do cinema, do audiovisual, da televisão, não só de hoje quanto do passado. Por isso também fisga pessoas que de repente não estão tão atenadas com o que há de novo na cultura pop francesa ou de TV, né, que não chega aqui, e por ser também muito específico, né, não chega, e se chegasse talvez não nos interessasse, mas acaba fisgando quem gosta do grande cinema francês, né, porque vai ter episódios de que... E aí o que acontece? Cada episódio acontece lá a história da agência, tem os dramas específicos daquelas pessoas, mas é sempre um drama à parte com algum ator que está dando algum tipo de trabalho para esses agentes, ator ou atriz. Então a gente tem Jean Reno, Isabelle Huppert, Isabelle Adjani, Natalie Bay, Charlotte Gainsbourg, enfim, todas essas pessoas fazendo algum tipo de participação, não só algum tipo de participação, mas geralmente sendo o fio condutor, né, de cada episódio. Juliette Binoche, que é justamente no episódio que a agência vai para Cannes e ela é uma das apresentadoras. Enfim, você acaba pescando, sabendo, obviamente, altamente romantizado no texto e ficcionalizado, né? E os atores que topam fazer com bastante senso de humor, porque coloca os atores e as atrizes, às vezes, em situações um pouco constrangedoras, numa autoficção deles próprios, e aí atores divas e divos, atrizes excêntricos, enfim, é muito engraçado e é uma delícia acompanhar esses bastidores. Qualquer pessoa minimamente que seja fã, né, como eu falei, do cinema francês, se encanta. Os episódios, até com os atores mais específicos ali do território francês, ainda assim tem uma boa escrita, tem uma boa dramaturgia. Apesar de cada episódio ser com um ator ou atriz diferentes, tem uma dramaturgia que é a da série inteira, tem um drama da série inteira, justamente do jogo de poder, da competição entre os agentes, da competição dos agentes na própria agência, da competição dos agentes com agentes de outras agências, então perde cliente e tal. Lembra muito essa dinâmica, a série Mad Men, né, que era norte-americana e no ramo de publicidade dos anos 60, mas tem uma dinâmica ali no contar a história e de elencar os dramas que é bem parecido com o que que a Fanny Herrero consegue reproduzir no Dix%. Enfim, é uma série que eu recomendo muito. A quarta temporada, que até demorou mais um pouquinho a ser lançada, não é a melhor, mas quando você embarca, você quer ver tudo. Mas na quarta temporada tem um episódio com a Sigourney Weaver,
A Sigourney Weaver parece que era fã da série, topa fazer, e é meio que um musical no meio, enfim, tem um musical no meio, então tem essa coisa meio romântica com o próprio cinema idealizado norte-americano, é muito, muito interessante, é uma delícia, mas que aí eu vou chegar no Droll, que é a série que eu realmente estou mais amarradona de falar no momento, que é a série mais nova da Fanny Herrero. No Dix%, é uma Paris muito parisiense, com mau humor parisiense, com aquela coisa que arquétipo de que todo o mundo reconhece como parisiense, e uma coisa meio elite, meio burguesa, meio classe média, média alta, né? A galera que... Né, os personagens, eles estão nesse lugar, né, os atores, atrizes, que têm entradas em lugares que pessoas comuns não têm, né, com toda sorte de privilégios e podendo ter todos os tipos de excentricidades, mas aqueles próprios agentes acostumados a um padrão de vida que talvez não seja igual ao da maioria do mundo e talvez até por conta disso podendo usufruir do que a Paris do cartão postal tenha de melhor, nos melhores restaurantes, nos melhores lugares para fazer o enquadramento, enfim, consumindo os melhores vinhos e tendo as melhores refeições, quase todos brancos, tem bastante mulher na série, até mais do que homem, mas numa grande maioria branca, muito, muito, muito maioria. Tem uma coisa interessante que a primeira temporada é toda focada numa personagem mais nova e a gente que entra lá como estagiária e a gente descobre que na realidade ela é uma filha bastarda de um dos bambambãs da agência, e é muito legal ver a construção disso, porque é interessante ver a série pelo foco dela, a gente ser apresentada a esse lugar, né? Nós que não somos desse lugar, nós somos apresentados nesse lugar com o mesmo encantamento e ficar horrorizada com as mesmas coisas que ela fica horrorizada em termos de privilégio e de excentricidades, enfim, e do que os próprios agentes se prezam fazer para não perder o cliente, enfim, mas cria lá uma história dela com o pai, etc e tal, mas a menina é boa, a atriz é boa, mas logo depois não se sustenta por muito tempo isso, se sustenta na primeira temporada, mas não se sustenta tanto. Porque tem uma personagem, que é a personagem da agente lésbica, que até então ela tá ali, ela não é tão sênior quanto esse cara, e tem uma outra mulher que é mais sênior, e tem o dono da agência que logo morre. Porque o que acontece? Começa com o dono da agência morrendo. E aí rola uma disputa geral de todos os outros sócios para ver quem vai comandar essa agência. E tem uma das sócias minoritárias que tem um papel disso mesmo, de sócia minoritária, interpretada pela Camille Cottin, que é uma mulher ultra independente, mega agressiva no tratar, ela é lésbica, enfim, mas que ela começa talvez menor e ela se sobrepõe e no final, a última temporada, inclusive, não há menor dúvida de que ela é a grande protagonista, né? Ela pega para si esse protagonismo, talvez porque a Fanny Herrero no texto tenha percebido que nos dias de hoje pegar no olhar dessa personagem tenha sido mais interessante, talvez porque a Camille Cottin também é extraordinária e tenha ganhado esse papel e ter virado a protagonista, enfim, isso faz em certos momentos a série até ser um pouco mais interessante, nesse sentido de não ficar restrito ali num olhar muito elitista, mas ainda assim é uma série de uma maioria enorme, branca, falando daquele lugar de privilégio e uma coisa competitiva meio ok com isso, sabe? Meio sem crítica desse lugar na competição, de que cada um come o fígado do outro para conseguir dar o próximo passo, para conseguir manter o cliente, e aí para puxar o saco do cliente, e para manter como mantenedora, de certa forma, dessas relações tóxicas que existe dentro do cinema, né? Enfim, de poder, enfim. Não muda tanto, né? E com isso a série até acaba
Quando aquelas personagens talvez começam a perceber que não cabem mais tanto ali, a série até acaba de uma maneira um pouco melancólica, com uma certa nostalgia daquilo que vai se perder. Não vou dar muito maior spoiler, mas já estou dando algumas grandes pistas, mas acaba melancólica, né? E aí o que acontece? A série acaba e a Fanny Herrero vai fazer o Drôle. Eu não falo francês, né? Eu sei que tem que fazer esse para falar, é drôle. O nome em português, a tradução é ruim, porque faz-me rir. Drôle é o nome do clube, que é o lugar principal da série, já vou dizer porquê, e quer dizer contente, feliz, né? Eu acho que é isso que quer dizer em francês, olha, nem sei, pesquisei, mas também já esqueci e não anotei. Mas faz-me rir, porque em inglês é standing up, né? Que viu? Já tô chegando. Poderia ter sido mais objetiva para falar logo o nome do tema, mas enfim. Fala do universo de stand-up. Em inglês a tradução é standing up, que eu acho boa, né? Porque é de stand-up comedy, mas é de se levantar, no sentido de se impor. E já vou dizer por que essa tradução é melhor do que o faz-me rir. Tradução faz-me rir, eu acho bem ruim, porque faz-me rir geralmente a gente usa num lugar meio cínico, meio irônico, né? Como piada. Faz-me rir. Ou até quando você vai trocar por algum tipo de trabalho, um faz-me rir, né? Às vezes pode até ser uma gorjeta assim, não tão certinha, não tão católica, né? Um suborninho, né? Um faz-me rir. Eu implico com essa tradução. Drôle é o nome do clube, que é onde esses personagens todos, muito jovens, que estão começando na carreira de stand-up, estão investindo nessa carreira, né? Não conseguem viver disso, tem outros trabalhos, inclusive, para se manter. Mas é o dia a dia dessa galera que está tentando conseguir, está tentando emplacar fazendo um humor stand-up. Se passa também em Paris. Ela tem um quê que me parece extremamente parisiense também, no humor, no mau humor de certos personagens, em como eles lidam ali naquele território, naquela cidade, nas relações interpessoais. Mas ao invés de ver só o cartão postal e ao invés de ver só pessoas brancas interagindo ali no que há de melhor desse cartão postal, a série tem 4 pessoas com representatividade um pouco mais variadas, bastante mais variadas. Na verdade, a gente só vai ter uma mulher rica, branca, que poderia ter saído ali do Dix%, que é uma menina muito nova, filha de mega intelectuais, metidaços, acadêmicos, franceses, e a família tem muita expectativa de que ela vai seguir os mesmos passos nas artes. Ela já tem quase que garantido um trabalho ou numa escola, enfim, para entrar num lugar super elitista desses, para ser uma expert do campo das artes. Mas ela se encanta pelo stand-up, ela começa a frequentar esse clube e ela quer ser humorista, e para a família não é arte, não é nada, né? É um lugar muito, enfim, banal, né? Ou pior, vulgar. Acho que essa é a palavra que eu estava tentando buscar. Fica num lugar artístico ali de muito vulgar, até pelo tipo de humor que ela quer fazer, que é de uma libertação sexual feminina também, de poder falar sobre essas coisas. Enfim, ela é a única branca, e a gente tem uma negra, que é interpretado pela Mariama Guié. Eu vou dizer os nomes aqui meio que como se escreve, ou no francês tirado da minha cabeça, tá? Tem um muçulmano, filho de argelino, vivendo na periferia, que ganha a vida fazendo Uber. Uber não, pior, iFood, o iFood lá francês. E aí à noite ele vai para ser stand-up comedy, que se chama Younes Boussif, não sei se fala assim também. Ele é até um rapper francês, enfim, mas com descendência árabe muçulmana. E o Jean Siwen,
que não sei a origem do ator, mas ele é oriental, asiático, e na série ele é filho de vietnamitas. Ele é o mais velho, ele é o sócio dono desse clube. Ele conseguiu montar esse clube porque ele, no final dos anos 90, início dos anos 2000, onde talvez o humor mundial estava numa crescente, mas também num lugar, em algum lado muito estranho, né? Jackass, enfim, né? Aqui no Brasil a gente viu isso, que acabou combinando com Danilo Gentili e outros, mas tinha um humor muito interessante nascendo, muito novo, tinha um embrião ali de algo novo que estava a vir a acontecer, mas ao mesmo tempo tinha um humor muito chulo e muito ofensivo, né? Geralmente feito por homens, muito misógino. E esse personagem dele, desse menino que é filho de vietnamita e que vem de uma família muito rigorosa e conservadora, e que não considera também o que ele faz como nada, ele é considerado um palhaço no mau sentido ali para a família, né? Num lugar muito pejorativo, onde pessoas acham que palhaço está num lugar pejorativo, enfim, mas também ele teve um boom ali no final dos anos 90, no início dos anos 2000, fazendo esse tipo de humor, fazendo cinema, filme Tiro, Porrada e Bomba, onde ele era o Kickside engraçado, com humor super misógino, com mulher, enfim, e um muito autodepreciativo, mas num lugar também muito ruim, que não é um autodepreciativo que tira algumas conclusões, mas só auto fazendo piada de ser oriental e coisa e tal. E ele tá nesse lugar de que, apesar dele ser dono do clube, ele não consegue, ele tem uma crise criativa, e quando ele vai apresentar coisa nova no palco, ele vê que ninguém mais gosta, porque a plateia toda é composta por pessoas novas que estão em busca desse outro novo humor feito por pessoas diferentes, da qual ele até né? Porque ele não é o branco, ele é homem, mas não é lá o branco que tá fazendo piada ofensiva, mas ele, como se criou fazendo piadas ofensivas, ele não consegue sair desse lugar. Enquanto isso, a gente tem a personagem eu esqueci de escrever o nome dos personagens e minha memória já, que está caducando, também não está lembrando, então eu vou falar aqui o nome dos atores mesmo, né? A personagem da Mariama, enfim, ela começa, logo no início ela vira viral com um vídeo que ela faz uma piada que foi fazer sexo com o marido, rolou um fio terra e o marido amou, mas tem um problema ali da masculinidade dele assumir que amou, então ele pede para ser um segredo e tal. E ela tá gravando isso, ela pede para gravar ela mandar para um teste, alguma coisa assim, ela coloca no YouTube, ela nunca teve mais de 100, 200 visualizações, e de repente vira um viral, porque bomba, porque ela é muito boa e ela fala de uma maneira engraçada e o texto é muito engraçado. É legal que na série você consegue rir muito dos números de stand-up, e aí ela vira uma grande sensação. Então é ela ascendendo, esse personagem filho de vietnamita descendendo. Então eles confrontam muito o que é considerado hoje engraçado e por que é engraçado. Tem um personagem do Yonis Boussif, Nazir, eu acho o nome dele, Nazir, que é um dos melhores personagens ultimamente que eu tenho visto. Para quem acompanha, e aí é uma visão minha, eu até tentei pesquisar para ver se alguém em algum lugar do mundo fez essa conexão que eu fiz e ninguém, então pode ser simplesmente só eu aqui viajando demais, mas me levou para um lugar, apesar de ser completamente diferente o personagem, me levou para um lugar emocional de que eu me senti uma menina de 16 anos descobrindo o Antoine Doinel do François Truffaut, personagem de 5 filmes do Truffaut, magistralmente interpretado pelo Jean-Pierre Léaud, que vendo aos olhos de hoje, 5 filmes e meio, né? Porque são 4 longas, um curta, mais na Noite Americana, tem uma auto-zoação ali do próprio ator fazendo o personagem, e que hoje a gente vendo, né? Em alguns lugares ficou datado, tem ali um certo machismo, um jeito dele idealizar a mulher e se relacionar com as mulheres, né? Isso ficou bem datado. Mas o Yonis Boussif traz o Naziv, o texto,
que ele tem a doçura e até um idealismo, e uma vontade de viver o futuro, e uma idealização das coisas que é muito ali que é tão bonita, que é tão da juventude, é tão doce. É um personagem que eu acho que ele tem a doçura que o Antoine Doinel tem. É muito doce, mas ao mesmo tempo muito perspicaz no texto. Os números de stand-up dele são sempre autodepreciativos, mas diferente do vietnamita, que faz um autodepreciativo da condição dele de vietnamita, num lugar ruim, onde repete e sustenta estereótipos, que é o olhar deturpado do branco sobre ele, uma reinterpretação sem sair desse lugar disso. O personagem do Yoon Bo-sik, o personagem vive na periferia, ele cuida de um pai que é deficiente, e ele é muçulmano ali, e ele tem que vir para Paris todo dia, porque além de vir no clube, até o trabalho dele de iFood, ele fica circulando por Paris, porque lá na periferia ninguém pede, enfim. E o pai dele é usuário de cannabis por conta da condição de saúde dele. Ele como muçulmano, é amigo do trafico ali na periferia para conseguir a maconha para o pai usar de maneira medicinal, mas nesse lugar do tráfico, porque não tem acesso das maneiras legais. E ele consegue fazer um stand-up ali crítico, sociológico, falando de luta de classe e do lugar dele religioso e de raça, que é muito, 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 muito interessante. É o meu personagem favorito, apesar da história talvez se centrar mais em volta da Mariama. Ele acaba tendo um caso com a Elsa, que é bonitinho, o romance dele é fofo e tal, mas não acho a coisa mais interessante do filme. Eu acho mais interessante, eu acho ele enquanto personagem. Mas é uma série que, diferente do Dix%, ela é muito engraçada, Dix% também mas é uma série de stand-up, sobre stand-up, que consegue ser muito engraçada, mas dialoga ali com dramédia também, porque nem sempre esses personagens estão no lugar bom, então a gente vê os dramas deles ali nessa situação diária de ter que viver e de ter esse sonho de fazer comédia e não conseguir com dinheiro, com isso, viver. Então tem um tomzinho de drama, não é comédia rasgadíssima, mas você consegue se divertir muito, você consegue rir muito. Difícil não se apaixonar por todos esses personagens, até o vietnamita que vez ou outra é mais babaca, mas ele tem um arco de mudança que é bem, bem interessante, não é idiota, é interessante. O personagem do muçulmano, eu fiquei completamente apaixonada mesmo, mas a personagem da Mariama é ótima, ela é uma baita de uma atriz, que eu quero muito ver depois em outros papéis, ela é incrível. Enfim, vale muito a pena ver. O filme, a série, depois de 28 dias, tendo entrado ela entrou acho que um ano e meio atrás, ou um ano atrás, foi no final de 2021, no começo de 2022. Mas só depois de 28 dias, a Netflix deu apenas 28 dias para ver que não tinha sido um sucesso estrondoso, e a segunda temporada, que já estava quase toda escrita, com os atores confiando muito que iam fazer, até porque acaba com um mini ganchinho. Não acaba com um grande gancho, você consegue ver sem ficar, caramba, acabou assim, nunca mais. Mas ela acaba com um mini gancho, poderia dar brecha para algumas outras temporadas. A Fanny Herrero estava escrevendo e cancelou. Enfim, não foi o sucesso estrondoso que a Netflix esperava. Mas eu acho que é uma série que, assim, como outras séries, depois de alguns anos mesmo, teve um sucesso e voltaram atrás e fizeram, eu acho que inclusive vale a pena para dar essa moral. Se puder falar nas redes sobre também, eu acho que vale, porque gostaria muito de conseguir de continuar seguindo a história dessa galera. É muito lindinha a série, faz bem, aquele feel good que faz bem sem te chamar de idiota. Portanto, então, eu achei que esse é um vídeo pequenininho, achei que não ia ter tanto para falar, mas 30 minutos já de vídeo, e essa minhas indicações. A Dix% ela é um pouco mais famosa, então pode ser que muita gente que esteja vendo esse vídeo já tenha passado por ela, mas se você é uma dessas pessoas que passou por ela e ainda não ouviu falar do Drôlo, que tem muita gente também, enfim, eu vi o Dix%, só para você ter uma ideia, eu vi o Dix% inteira,
O Drollo nem aparecia pra mim como sugestão, e aí foi uma amiga minha que sabe que eu gosto desse universo de humor e tal, que viu, aliás, Clarice Zarvos foi quem me indicou, agradeço muito até hoje, já tô indicando pra geral, espero que isso se multiplique. É uma série que é uma dica, mas que é uma série que eu queria muito que um boca a boca rolasse. Enfim, aqui no Brasil, né, vai que vai fazer alguma diferença, mas é porque é muito, muito lindinha, muito especial mesmo. Eu acho que você pode se apaixonar por esses personagens. É isso, gente. Valeu. Ó, meia hora de vídeo. Tá bom, né? Um beijo. Até a próxima. Tchau!